iniciando mais um Vox Popcast. Hoje vamos mergulhar no sombrio universo de Cthulhu. Amanhã é sexta-feira 13, nada melhor do que adentrar o plano do horror, explorando como essa entidade cósmica criada por Lovecraft se tornou um ícone do terror na literatura, cinema, jogos de videogame e principalmente no RPG. Então, se você curte essa vibe tenebrosa, fique com a gente, pois discutiremos o impacto do mito do famoso Clayton para os íntimos, suas adaptações e o terror psicológico que ele provoca. Será que vamos perder a sanidade nessa live hoje? Fica aí um grande questionamento. E para essa viagem, rumo ao desconhecido, recebo hoje Diogo Araques. Pronuncia assim mesmo? Meio parede de Cthulhu lá. Aí, descobrimos algo fatal aqui agora. É tradutor e gestor de equipe na produção de livros de RPG. Também entusiasta do terror, né? Sim. Prazer ter você aqui hoje. Obrigado, prazer é meu. Calma. Meu Deus. Damos ele? É isso que dá, apresentar os convidados antes de apresentar aquele que vão falar. Vamos tocar o terror. São os novos membros, do culto ao Cthulhu, será? Ele ficou nervoso, eu acho que ele gostou. Recebo aqui também hoje o Luiz Felipe Gomes, escritor de títulos de RPG e apreciador de obras que nasceram influenciadas por Lovecraft. Prazer ter você aqui hoje, jovem. Obrigado. Vamos falar aí um pouquinho do horror, Entrar um pouquinho até na anatomia do Cthulhu, falar como ele é, aparência, todo o povo que veio dele. Vai ser bem interessante isso daí. Tô sabendo que tem vários tentáculos envolvidos, né? Mais do que qualquer um gostaria. Meu Deus. Recebo aqui também hoje Caio César Manhães, escritor de contos de terror, é também criador de conteúdos desse estilo, e apaixonado desde a infância por histórias estranhas e macabras. Um prazer ter você aqui de novo no Vox. Bom filho casa torna. Exatamente. Ou no caso aqui o cultista, E você esteve em alguns episódios macabros que a gente teve aqui já, Já tive. Esteve... No Mistérios do Oculto. E o de ufologia. Exatamente. Que querendo ou não, ufologia ainda casa um pouquinho com o Cthulhu. Bastante, na verdade. Mas... Ele é um ser, interdimensional ou espacial? Fica um grande questionamento. Eu acho que é mais um lance entre dimensões. Afinal, o que é o Cthulhu? Luiz sempre começa. Vamos lá. Cthulhu, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote dos deuses exteriores. Dentro do Cthulhu, dos Cthulhus mitos, você tem diversos outros deuses, panteões, deuses exteriores, avatares. Mas o Cthulhu, ele é um sacerdote ali que está ligado aos deuses exteriores, está ligado ao Nyarlathotep. E ele chegou na Terra, e quando ele chegou na Terra, ele deu uma certa vida para uma espécie que a gente chama de abissal, alguns chamam de profundo, o Deep Ones. Tanto faz como você quiser chamar, que são criaturas um povo abissais. um povo meio peixe assim, São bem escamosos, mas o Cthulhu em si, ele é um polvo gigante, Como o próprio Lovecraft gosta de dizer, cabeça bulbosa, Ele usa muito esse termo. E aqueles olhos afastados, tem os tentáculos como se fosse uma espécie de barba, Aí você não vê uma boca em si. E um corpo humanoide, grande, musculoso, com asas. Se ele voa, não dá para saber, porque ele está adormecido, eternamente esperando numa cidade que possivelmente é nas profundezas, acho que de algum oceano, Do Oceano Pacífico. Dormindo eternamente. Ele está só aguardando o momento certo, um alinhamento de todas as estrelas para que ele desperte de novo. Vamos dizer que Hillel, onde o Cleitinho está dormindo, é bem próximo de um local bem conhecido pela humanidade e estudado, o Ponto Nemo, que é o ponto mais distante de terra dentro do oceano. Literalmente não tem água lá. Só tem água lá. Então, saindo daqui do Brasil, acho que um voo de 8, 10 horas, a gente passa lá em Rilé, dá um oizinho pra ele. Pô, partiu? Depois ele vai ficar bolado. Melhor de barco, mais seguro. Se ele tá dormindo e a gente vai lá, é triste receber visita quando você tá dormindo, hein? Ele pode, se exaltar de algum modo. E uma coisa que é interessante, que por mais que ele esteja adormecido, ele causa influência na humanidade.
por através de telecinese mesmo. Ele, no conto chamado de Cthulhu, ele até traz para um pintor que procura um investigador sonhos sobre uma cidade ciclópica com ângulos completamente bizarros no fundo do oceano com alguma coisa adormecida. Tem até o nome, né? Que é uma cidade com uns negócios meio arredondados. Eu até esqueci, que não é geométrica, né? Com ângulos não euclidianos. É isso aí, achei belas as palavras. Clássica, a descrição do próprio Lovecraft é bem essa mesmo. É porque o Lovecraft ele adorava usar arcadismo na escrita dele. Ele gostava de utilizar muitas palavras que não eram utilizadas na época dele, sendo que o cara é da década de 30. Ele já tinha um vocabulário mais rebuscado do que hoje em dia. Mas ele gostava de ir coisas mais a fundo. Isso ele herdou do próprio avô dele, que era um erudito. O avô dele era dono de uma biblioteca particular dentro de Providence. Massa. E basicamente o Lovecraft ele se alimentou muito disso. Tanto que o Cthulhu é nada mais nada menos que uma visão alterada do Kraken, do conto grego. E ele pode ter até recebido informações aí, né, que a gente não sabe, de algumas coordenadas, o lance meio... Que, voltando à questão de Rilé, que a gente estava até comentando antes da gente começar, galera, que vocês depois podem procurar na internet a localização de Rilé no Google e depois a localização de uma coisinha chamada som bloop, que foi um som identificado por cientistas no Oceano Pacífico. E eles identificaram que talvez fosse uma forma de vida muito grande. E a localização geográfica, cartográfica dos locais é praticamente vizinhos, no mesmo local. Então, tem gente que fala, seria que talvez Lovecraft fosse um vidente, alguém sussurrou para ele. Cara, eu já tenho uma visão mais pé no chão. Como eu disse, o cara gostava de ler muito, ele era erudito. Ele deve ter escutado conversas de amigos, conhecidos, ou até mesmo do próprio avô, de sons vindos da região do Ponto Nemo no Pacífico. Então ele pensou, cara, eu posso utilizar isso numa história. Então talvez seja o bichão, mas talvez seja outro. O que você acha disso, Diogo, esse estilo aí desse cara? Eu gosto muito Cleitão. Eu gosto muito das escritas do Lovecraft e o Cthulhu acabou sendo a criatura mais conhecida, né? Justamente pela essa coisa de misturar um pouco de ficção científica com terror, né? Ele não bebe só do terror. Então, assim, para mim o que mais me encanta nas histórias é que é uma ciência tão avançada que pra gente a gente considera magia. É assim como se trata as coisas, por exemplo, na Idade Média, né? Alguém parecia com, sei lá, riscou um fósforo, acendeu uma bruxa, queima, né? Sim. E é mais ou menos assim que o Lovecraft traz todo esse panteão de criaturas pra gente, né? Então, assim, eles têm uma matemática impossível, eles têm uma geografia, Ai, toda hora que eu falo, o Cthulhu vem. Eu acho que o negócio tá querendo você. Tá puxando. Então, toda vez assim, que ele fala alguma coisa dessa ciência, e ele explica isso muito bem nos contos, né? A matemática diferenciada e tal. Então, pra gente, ele traduz dessa forma de estranhamento, né? Tanto que até o próprio nome Cthulhu, assim, não se preocupe, gente, todo mundo fala errado. Até o Cthulhu, que é o mais usual de se falar, tá errado. Porque justamente ele quis trazer que um aparelho vocal tão fora do comum que a gente é incapaz de pronunciar, não temos a capacidade física para pronunciar esse nome. Isso aparece em outros contos, e para mim que é o meu favorito do Lovecraft, que é a cor que caiu do espaço, né? Que é uma cor que não existe no mundo. E aí é uma coisa que acaba tornando-se impossível de reproduzir, por exemplo, no cinema, porque qualquer cor que você reproduzir, ela existe. Não tem como, né? Então, fica pra imaginação. O Lovecraft ele funciona muito bem para leitura. Porque você trabalha justamente com essas informações que não são informações. É um som que você não entende, é um nome que você não pronuncia, é uma cor, uma forma que você nunca viu.
E então, assim, tanto que até hoje, né, tu vai fazer 100 anos, né, de Lovecraft, assim, enquanto autor. É verdade. E a gente tá ainda falando desse senhor aí, esse senhor idoso. Cada vez mais, né? Inspiração, né? Total. Por falar em inspiração, tem uma galera que está inspirada aqui pela nossa live. Eu vou ler aqui os comentários. Tem um ser, não sei se é ser humano, a gente não sabe muito bem quem frequenta aqui nossas lives, mas tem aqui roxo derretido. Muito boa noite. Os derretidos é bom, é bom. Esse é mais abrindo uma caixa que não deveria, ouviu coisas que não deveria. Fica o questionamento. Igor tá aqui com a gente também. Salve, salve, boa noite. Hoje o Vox está mais uma vez espetacular com esse grupo fantástico aí, sim, participando aqui com a gente. Gabriel Veloso, opa! QG Bustilho, boa noite, pessoal. Grande abraço pro Caio, acompanhando o podcast no trânsito de São Paulo. Ei, Bustilho. E mandou uma parada aqui que eu não consigo pronunciar. Cthulhu. Eu já imagino. Lançou um feitiço aqui, lançou um feitiço. Eu já imagino que é aquela. É o lance desse, o lance É o desse. famoso Cthulhu. Eu não vou saber falar ipsilipsis, né? Mas É Cthulhu aguarda em sua morada em Hilé, sonhando eternamente. É mais ou menos essa tradução. Eu achei bela as palavras. É poético, bonito. né? Mas eu não falei corretamente também, né? Mas é mais bonito. Melhor não falar não, que depois invoca o bicho, né? Já Porque ele fica- volta aí, ó. Gabriel Veloso falou aqui também. Hoje falaremos dos milhos de Cthulhu. Opa! Eu acho que não é esse aí. E falou, o microfone do Diogo já perdeu a sanidade. Perdemos Já um guerreiro foi, já aqui, foi. ele já Ixi. foi. Mas sua voz está sendo reproduzida através do eco no oceano, que a gente fez todo um processo aqui, né? Pra acontecer. Não é tecnologia, é magia, no caso é o magia. contrário. E o Igor falou, se tiver esse voo, tem que ter sessão de Cthulhu dentro de um barco também. Vocês teriam coragem de estar ali dentro de um barco naquelas redondezas? E eu vou te falar que essa frasinha que você leu é uma indireta, porque tem gente que quer que eu narre Cthulhu num barco em Atafona. Com certeza. Seria uma Caof experiência- Atafona. É tipo assim, Cara, eu já Atafona disse pra eles é desistirem muito- é muito dessa Cthulhu. ideia, que é muita loucura. É muita loucura e acho que a gente não volta depois da sessão. E será que foi Cthulhu que andou fazendo aquela destruição lá? Ninguém Olha, viu, né, pode ser. pessoalmente. E lá já é um local místico, que é povoado pelos extraterrestres, disso, né? Então. Você pois sabe é. bem sobre essa... Só um hotspot, cara. Você tá do lado do mar. Coisas sobrenaturais. Muito Não misterioso. sei, hein? Agora sim, galera, por exemplo, Cthulhu chegou aqui no nosso planeta. Por que ele veio pra cá, por exemplo? Por que Por que ele veio dar esse Calma, rolê vamos aqui, lá. né? Vamos falar um pouquinho então de Cthulhu bem no comecinho, né? Quando ele chega. Origem. Quando ele chega, né? Tem até uma brincadeira, meio que se a gente for colocar, com o catolicismo, com Deus, mas eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Quando Cthulhu chega, ele é um deus ali, né? A humanidade ainda está nos seus primórdios, e ele cria dois seres, que é Dagon e Hidra. Inclusive, um deles vai dar nome ao culto esotérico de Dagon, e eles são chamados por seus devotos de pai e mãe. Eles são os primeiros, eles evoluem de uma forma, não se sabe exatamente se a forma abissal era igual a um abissal, um profundo como são descritos, ou se eles já foram feitos da forma que eles existem, que são tipo como se fosse um abissal muito maior. E eles deram origem a toda um povo, né, que são os abissais. E esse povo ficou de habitar os oceanos. Inclusive, uma coisa interessante é que os abissais, que são esses seres que estão diretamente ligados a Cthulhu, nascidos dos filhos, né, Hidra e Dagon, eles são imortais ao tempo. Tipo assim, morrem de morte matada, mas de morte morrida não morre. Eles são imortais. A famosa morte mecânica. Cortou a cabeça, resolve. Isso. Levar um tiro morre. Mas assim, ao tempo, os abissais resistem eternamente. E aí, tem uma parada que é interessante, porque quando ele fez isso, meio que ele fez como se fosse um paraíso, meio que um Adão e Eva ali, só que no mar, né, no oceano. E tem uma coisa que é estranha nessa história, que é o seguinte: os abissais são seres intimamente ligados a Cthulhu, mas eles são 100% compatíveis com os humanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que filhos entre humanos e abissais são totalmente possíveis. Por quê?
Não se híbridos? sabe. Existe, exatamente. Existe todo um plano. Então a humanidade estava nessa equação de quando o Cthulhu chegou. E a própria ordem esotérica de Dagon tem como um dos seus juramentos, né? São 3, eu não vou lembrar todos, mas um deles é sobre o casamento. Que é você trazer a sua esposa para dentro, ou seu marido para dentro dessa parada. E esse marido ou esposa que eles se referem, normalmente são humanos. E existe uma exploração bem grande desse tema quando a gente fala de A Sombra sobre Innsmouth, que é um cara que ele não entende muito bem como é a árvore genealógica dele. Ele vai visitar a cidade natal dele e ver que ele mesmo é um híbrido. Exatamente. Isso é sensacional. Um dos melhores Mas a também. aparência dele é normal, do cara. Então, Sim, é porque ele está começando o processo de há uma transformação. mutação, tem aqui. né? Ele passa por um processo Talvez a gente tenha aqui. que eventualmente com que o híbrido ele vai envelhecendo, ele vai ganhando as formas abissais até que ele recebe o chamado do mar e ele vai. E como eles são Esse mortais. questionamento é tipo assim, se o humano poderia ir para o mar, mas ele só depois dessa transformação. Sim. Aqui, ó. Pra... Muito show, muito show. Então esse é o estágio final ali do... Isso, ali ele chegou no abissal. Inclusive, geneticamente, você também poderia nascer um híbrido, mas nunca manifestar nenhuma característica. Isso, e aí a gente entra mais uma vez na questão da ficção científica. Né? A gente entra nessa questão Engenharia da engenharia genética. Então, que a gente vai ver muito depois no cinema, por exemplo, em Aliens. Isso Totalmente só me lembrou referência. Alien, porque, tipo assim, é um planeta que é plausível pra eles se desenvolverem, né? Que é Exato. compatível ali, meio que... É uma simbiose ali, né, entre o Alien e a Isso, gente. exato. O Alien ele tá ligado a exatamente isso, né? Tipo assim, ele é uma criatura perfeita que ele, quando ele se transforma através do hospedeiro. Que tipo assim, se um alien for num cachorro, ele é completamente diferente de um alien que foi incubado num ser Como humano. é visto no filme lá. Então, o Lovecraft ele é pioneiro nessa abordagem assim, de misturar com coisas verossímeis. Então, assim, óbvio, é ficção, né? Esperamos. Será? Mas Não conta pra eles. Ele tem essa explicação que acaba... E assim, e depois outros autores, mas a gente vai mais pra frente, vão a incrementar esse lore, né? Esse universo dessa maneira mais linkada. Às vezes links que o próprio Lovecraft não fez. E mais pra frente outros autores, porque assim, eles tinham um negócio que, vamos dizer que era um WhatsApp dos autores lá da época. Ah, sim. Eles trocavam cartas entre eles. Então, e eles meio que tinham uma criação colaborativa. Então, um cara escrevia um personagem, né? Um cara que trocava carta com ele, que é muito conhecido, é o Robert E. Howard, que é o criador do Conan, né? Ele escreveu, fiz isso aí, o cara, posso usar isso aqui na minha história? Pode. E aí eles ficavam trocando. Então, se você for pegar também a obra do Robert Howard, no Conan, você tem criaturas que se assemelham muito à estética dos monstros de Cthulhu, né? E ele também, porque assim, o universo do Cthulhu a gente chama de mitos, né? Que são esses monstros, que tem todo esse panteão aí. O Robert Howard ele acrescentou os monstros do mitos em outros, mas também escreveu contos específicos para o mitos, que são, vamos dizer, que canônico, né? Então a gente tem muita coisa até hoje, né? Até hoje, o próprio RPG, que também a gente vai falar mais tarde, cria monstros exclusivos e tá aí, tá até hoje. Como cria? Que fazem sentido ali no universo, Isso, às vezes né? as lacunas que os autores não pensaram lá atrás, criaram, não, mas daqui até aqui, por exemplo, isso que o Felipe estava falando, né? Sobre a questão dessa compatibilidade genética dos humanos com os abissais. Mais pra frente a galera vai explicando e preenchendo essas lacunas. Isso é legal, né? Todo mundo pode fazer botar seu pitaco ali Hoje em dia, então, que, né, Sim, que hoje em dia com a internet, vamos dizer que uma das coisas, Lovecraft ele ficou muito famoso de forma gratuita pelo mundo. Porque ele atrai as pessoas de mentalidade curiosa, porque o terror dele, ele não te assusta, mas ele te deixa faminto por mais.
É o terror psicológico ali, né? Você, tipo assim, sabe que é errado, mas eu quero saber um pouco mais. E é aquela velha história, quando você olha pro abismo, ele te responde. Eu adoro essa frase, belas palavras. E, literalmente, o abismo te chama e você pula. Lovecraft é basicamente isso. Você se joga num abismo de loucura. E quanto espiral. mais você investiga, mais insano você vai ficando. Sim. Que é uma coisa que é interessante, que a internet ajudou a divulgar ainda mais, porque, venhamos e convenhamos, Lovecraft é terror? Mas ele está mais esquinado para um weird fiction, ficção estranha. E ficção estranha está muito em alta hoje em dia. A gente pega isso por um exemplo, Backrooms, Ah, sim. Fundação SCP. Sim. São coisas que você poderia ver simplesmente surgir num universo Lovecraftiano tranquilamente. Jogos também, você vai ver toda a série Souls, Dark Souls também tem Dark muito Souls, elemento. muito. Bloodborne. Bloodborne é puramente Lovecraftiano. Então fala aí pra galera que não conhece essas obras, como é que é, quais são os elementos que se relacionam aí Então, nesse universo? Essas obras que elas, vamos falar que elas orbitam esse universo do mito do Lovecraft, elas pegam muito essa questão dessa estética weird, né? Essa estética estranha. Né? Então, como eu estava falando anteriormente, né, que é muito difícil você fazer uma adaptação fiel de uma história de Lovecraft para cinema. Difícil. E assim, tem alguns filmes lá dos anos 60, tem dois, né? Dagon? Acho que é O Castelo Assombrado e a Morte para o Monstro. O primeiro é a adaptação do... É bem antigo. De 65. Não lembro. Um preto e branco. Eu vi recente. Um é a adaptação do caso de Charles Dexter Howard, e o outro é a adaptação da Coca do Espaço. Mas tem dois filmes que para mim são os melhores filmes Lovecraftianos que não são Lovecraftianos, que é O Enigma do Outro Mundo. Perfeito. E A Beira da Loucura, que é do mesmo diretor, que é o John Carter. John Carter. Isso. Então, voltando pro Dark Souls, eles pegam esses elementos de estranheza. É aquele sentimento que o Lovecraft tem, além da questão estética, ele também tem nos livros dele uma condução da narrativa, que é aquela coisa de você se sentir louco. Antes da loucura real, assim, chegar, de você, do aquele personagem que realmente a mente dele rompe. Antes de bater a onda forte ali da loucura. Porque Bad Trip. ele tá isolado, porque ele começa a ver... A loucura que é tratada no Lovecraft, na verdade, é a descoberta da verdade. Você desnuda ali a ignorância e vê tanto a luz que isso te deixa doido, tipo... E você não quer mais viver no mundo, porque você já não olha as coisas mais como são. Todos os conceitos, todos os pilares que regem sua vida vão né, para as cucuias. Pra lixeira. Vão às cucuias. É verdade, eu tenho aquela história, eu acho que é... não vou lembrar o nome do título, mas é sobre um pintor, né, que é o Pickman, acho. Modelo de Pickman. Meu Deus. Modelo de Pickman, obrigado. Não tem na Netflix, tem o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. É maravilhoso, sério. Modelo de Pickman é perfeito. É boa mesmo. É muito bom, mas assim, tem uma hora que ele começa a olhar e, tipo assim, ele acha que aquelas obras são tiradas da mente de uma pessoa, né? Perturbada. Isso, ele acha que é. Só que o tempo todo na história de Lovecraft, o personagem que você acompanha, muitas vezes ele começa a se questionar. Então, tem muito embate sobre o que ele pensa, sobre o que ele está pensando e como ele age. E ele vai chegando a conclusões que é muito difícil para ele conceber, né? Todos os personagens meio que passam por esse arco em algum momento. E nesse modelo de Pickman, ele começa a pensar, tipo assim, não é possível que alguém consiga pensar nisso e fazer. E... é bestial demais, é grotesco demais. E no final a gente tem um spoiler, né? Que na verdade, por isso Spoiler de um livro de 100 anos, gente. Que é o modelo, o modelo como ele chama, é a criatura, né? Na verdade algumas, né? Porque é uma família, né? Porque tem das criaturas devorando pessoas nos túneis escuros, né? Então, tipo assim, você tem
descoberta, né? Que o personagem o tempo todo ele fica assim, eu não quero acreditar no que eu tô vendo, eu não posso acreditar nisso, mas ao mesmo tempo, quando ele deita ou ele tenta se desvincular daquilo, Não tem como negar a Não tem como dizer, realidade. não tem como dizer. mas ele viu, quer, não dá pra dizer. ele quer também Não dá. ver, tá ligado? Ele quer ver o resto. Isso. E aí, Inclusive, pô, eu posso puxar aqui a criaturinha pra gente ver. e aí voltando à pergunta, né? Então esses elementos você vê muito nesses jogos, Dark Souls, porque assim, é um jogo que você tá sozinho, o seu personagem morre o tempo todo, e você não entende nada, e todo bicho é feio, todo bicho tem tentáculo, todo bicho quer te matar sem motivo nenhum, e você vai, mas ao mesmo tempo ele te Eu quero essa obsessão, e avanço. essa obsessão que Continuar. esses jogos emulam de uma maneira sensacional. Até onde vai o abismo. A tradução de Gul ficou pra carniçal mesmo. Carne Ficou? sal. Ficou. Então, isso aqui é a nossa Ah, que belo, né? criatura. Pô, Aqui é mais uma. Esse aqui é mais uma releitura, né? Porque as artes que a gente tem da época, elas são muito Eu simplórias. prefiro. Eu vou dizer que eu tenho Você uma. gosta? Eu prefiro. Eu As acho artes muito modernais não são pra mim, não. Não, essas são 3D, parada de são cara. tão bonitas, cara. O bonito aí é esse aqui, do bicho. Ah, você parar pra pensar, ó, tem uma história também, um filme que virou galhofa, né? Mas ele é muito baseado também nos contos do Lovecraft, que é o Ataque dos Vermes Malditos. É um bicho que tem dentro da história, os Dohouls, né? Isso. Ou Chutônios, não sei. São duas criaturas mais... Mais os Quitônios, mas é interessante, porque, tipo assim, muitas obras que você não vai pegar imediatamente, que elas estão intimamente ligadas ali a Lovecraft, mas quanto mais você vai mergulhando naquilo, você vai falar assim, ué... Eu conheço isso. já vi O próprio isso. Nevoeiro, né? Ou... Que é o Lana. Eu adoro esse filme, adoro o conto também. A série eu não vi, mas aquele filme. Na série é horrível, né? Eu não vi, Não vale a pena, não. Mas aquele filme, até o Stephen King falou que o final é melhor que o dele. É muito bom. O final muito é bom. o dos soldados chegando? Ok. Não vou falar, não. Assiste. O coração Assistam. de vocês vai cortar, É bem mas vale a você não pena. tem esperança, Você né? não sabe o que é. Cara, é uma Você não diferença sabe. incrível aquele filme. Já assisti várias vezes. Vamos lá. Uma coisa que é interessante na questão do Lovecraft, dessa questão do medo, é a questão do medo do desconhecido e a questão da própria linha literária que ele criou, que é o cosmicismo, que é basicamente você não é nada perante a imensidão do universo e as coisas que ele esconde. Verdade. Que é verídico, né? Exatamente. Ficou até estrelado o fundo ali. É meio que aquela parada, né? Se você fosse transportar pra época, o terror que você tem, ele é baseado no sobrenatural, né? Edgar Allan Poe. Então você tem um terror que ele é muito ligado ao vampiro, ao lobisomem. Fantasmas. Isso, tipo assim, o que se esconde naquele canto escuro. Só que o Lovecraft, ele escalona um pouco. Ele fala assim, Então, já olhou pra cima? já olhou o universo? Você já olhou Tudo o é um mar? canto escuro. Exatamente. Tudo é um canto escuro. Então, tipo assim, ele bota a gente, tipo assim, ele meio que fala, meio que coloca como se a gente explorou bastante esse planetinha aqui. Vamos explorar um pouquinho o que existe. Além. E essa brincadeira do canto que eu falei tem até um sentido, porque, tipo assim, até no canto tem um canto. Que é quando a gente tá falando, por exemplo, dos cães de Tíndalos, que são criaturas que conseguem se manifestar através de curvas num ângulo de 90 graus, Pô, aí, né? e agora? São criaturas... Eu nem sou bom em matemática. Gente. Não, e são criaturas Tem que andar pro esquadro, tá ligado? Pra ver se ela... Não, dá pra São não. criaturas que uma vez que elas te persigam, já era. Elas podem se deslocar no tempo pra te pegarem. Então, Tem um ângulo de 90 graus, se prepara, amigo, vai sair uma bocarra atrás de você. já era. É uma parede suficiente pra uma criatura dessa chegar. É muito interessante, assim. O universo é extremamente rico, muito rico. E Agora, tem assim, até essa fatores. questão, por exemplo, explorar o espaço, tá, mas a gente não explora o fundo do mar também, né? Vai que o bicho tá lá. Aí que entra a parte Fica um engraçada, a questionamento. gente conhece mais e entende mais sobre o universo do que o oceano, Sim. por conta das restrições ambientais. O universo, ele está num vazio, vácuo, então você consegue
emitir ondas de rádio, enviar naves, mas no fundo do mar, fundo do oceano, a pressão não deixa entrar. Muitos quilos de água. E isso é um reflexo da psicologia até do Lovecraft, que ele tinha extremo medo de frutos do mar. Ele não comia peixe. Dá pra ver. Ele não comia peixe. Ele tinha medo, ele se sentia agoniado ao ver um peixe, uma lula. É engraçado isso mesmo. Muitas criaturas do Lovecraft vão ter características de peixes, Moluscos, anfíbios. Então reflete a própria mente dele. né? Sim. Porque eu acho que o melhor estofo do pesadelo é o seu pesadelo. Ah, sim. Né? Senão você não fica real. Né? E até pegando um gancho do que o Felipe estava falando, essa coisa do medo, ele vai muito da época, né? Esses monstros clássicos, eles representam esse medo daquela época lá, quando a ciência ainda estava engateando, né? Você tinha medo de quê? Você tinha medo do escuro, você tinha medo da morte, você tinha medo... Quando a ciência vai avançando, e a ciência avança muito mais rápido do que as pessoas são capazes de entendê-la, a própria ciência vira a fonte do medo. O espaço vira o medo. Perfeito. Né? Tanto que a gente teve um caso, eu não vou lembrar do autor, acho que é até pecado, desculpa, gente, mas acho que foi o Orson Welles, né? Guerra dos Mundos, Guerra é dos isso? Mundos, né? Isso. É muito Que bom. o cara vai estar narrando um acontecimento numa rádio. Tô ligado. E a galera ele cria um pânico, porque ele não falou pra galera que era... Uma leitura. Não, foi Ele achou que era dito. mentira, Mas né? muita Se gente... você perdeu aquele... Exatamente. Se você perdeu o disclaimer, você se ferrou. Exatamente, foi isso que aconteceu. Muita gente não pegou e muita gente saiu na rua armada e começou a atirar pro céu pra pegar os Então alienígenas. isso é sensacional. Então, assim, É incrível. São esses medos. Essa história é incrível. Hoje em dia, quais são os nossos grandes medos? Por exemplo, hoje a gente tem visto muito filmes inclusive um filme interessante que eu vi na Netflix, que o pessoal tá fazendo tipo uma chamada, cada um num lugar, aí uma pessoa desaparece, aí você tá vendo, nós conversando tudo numa call. Cada um na sua casa, e do nada eu É vejo amizade desfeita, mas tem vários assim. Então, assim, por quê? Porque são isolamento, essa comunicação de mentira. Então, o Lovecraft... Só que o Lovecraft trabalhou tá até hoje. Tá. Porque a gente ainda não conhece o oceano. A gente ainda não conhece o espaço. A gente ainda não conhece muito bem os moluscos. A gente não conhece muita coisa. Tipo, cara, o Lovecraft é meu escritor favorito, que basicamente foi meu primeiro escritor de terror que eu peguei pra ler. O que mais te encantou, assim, sobre... É justamente essa questão das histórias sempre uma puxar a outra. Por mais que elas não sejam diretamente ligadas, ele sempre cita uma coisa que está em uma outra história e com isso você vai. É aquela sensação de found footage. Você encontrou uma coisa que você não deveria ter encontrado e você vai lendo e nossa. Aí você pega um outro conto que cita, aí você só vai ligando. Monta aquele quadro de investigação, vai botando os textos e vai juntando. É assim, né? Eles vão profanar basicamente um túmulo, né? Em busca de um objeto. Eles chegam a ser quase que ocultistas, né? Os personagens. Não, eles são colecionadores. Colecionadores, isso, mas de objetos. De muito mau gosto, mas. Muito mau gosto. É uma coisa horrorosa. O que eles colecionam? Coisas roubadas de túmulos. Ah, tipo aquelas paradas, tipo assim, joias, essas coisas. Não, tipo assim, há um feto acefálico. Eles roubam. Tem o cadáver de gêmeos siameses. Eles roubam. Nefasto. E eles roubam um objeto que atrai uma coisa atrás deles. Que é problemático e eles não conseguem se livrar de maneira nenhuma daquilo. Inclusive, eles tentam se livrar. Quer dizer, alguém pega deles, rouba, e essa pessoa se dá mal e esse objeto volta à posse deles de novo. Não consegue se livrar. Maldição, assim, né? É bem interessante. E o que é legal é que a mostra é a questão, tudo que você faz tem consequência. Porque independente dele ter levado para devolver, o cão de caça caçou e eliminou o ladrão. É tipo assim, o problema não é um amuleto, amigo. O problema foi você ter violado o caixão. Você violou o caixão. O Lovecraft, ele era muito conhecido por ser um cavalheiro.
Ele era muito educado com as pessoas. Ele tratava as pessoas muito bem. Ele era pouposo na hora de falar com as pessoas. Até a mulher com quem ele casou descrevia ele como um legítimo cavalheiro. Ele nunca levantou a voz para a esposa para nada. Então ele usava essas obras também para criticar a galera que fazia, né, Exatamente. coisas erradas, Ele vamos era, dizer ele assim. era um moralista num sentido mais estrito ali da palavra, né? Sim. De ter um código de moral. E eles todos ali, não todos é muita gente, mas aqueles autores ali que trocavam, eles também tinham essa característica ali de terem uma visão de assim, pô, a gente precisa ser melhor do que essa corja que está enchendo o mundo, né? Então, o Lovecraft tinha muitas essas críticas em relação à deterioração que a humanidade estava passando. Isso lá em 1930. E você vê né? também isso onde ele se coloca, né, no papel dele, né? Ele sempre se coloca em quase todas as histórias, não são todas, mas você consegue identificar. E normalmente ele vai se colocar como um nobre. Às vezes não é um nobre rico, às vezes é um nobre falido, né? Muitas Exato. vezes. Que é uma coisa que aconteceu com ele. Pois é. Ele se coloca no papel de um acadêmico que está descobrindo uma coisa e querendo entender um propósito. Eu tô tentando lembrar qual é o nome daquela história, que tem os Meagles, né? Que são aqueles insectoides, eu não consigo lembrar o nome. Me fugiu agora também. E aí ele é nessa história se coloca como vamos ver se a palavra sai, folclorista. Isso. Estudioso do folclore. E ele começa a falar ali das florestas de Vernon, né, se eu não me engano. E ele vai querendo explorar essas criaturas que existem naquele lugar. Então, tipo assim, o mundo de Lovecraft, as criaturas que existem são diversas. Inclusive, não ache que nenhuma criatura... quer dizer, algumas são, né? Mas não acho que todas as criaturas são monstros sem mente que vão só para matar os seres humanos. Muitos deles são extremamente inteligentes e com planos muito bem definidos, sim, para a humanidade. Inclusive, entre elas existem umas rixas. Existe. Então, a raça que não gosta dessa, a gente vai lá, a gente tem que fazer isso para ferrar os planos do Cthulhu. Então, a gente tem Um exemplo disso é até nas Montanhas da Loucura. Os grandes Isso, antigos eram inimigos e rivais diretos do povo de Hillel. Teve uma guerra entre os Eu ia dois. perguntar isso, porque, por exemplo, o Cthulhu chegou aqui, tava na tranquilidade total dele, tava até se relacionando com os humanos e tal. Ele é Aí o que invasor, aconteceu né? que ele foi lá pra baixo de novo, que ele foi pro sono profundo? Foi através dessa guerra? Justamente por conta da guerra. Ele se recolheu esperando um alinhamento propício para ele retomar e tomar o planeta de volta. Então ele deixou a galera lutando lá, falou, vamos Exato, tipo retirar, assim, ó, galera, resolve aí, depois eu volto. Eles venceram, né? Venceram. Que até por sinal, os grandes antigos, eles não caíram para Hillel. Eles caíram para eles mesmos. Como? Eles criaram os Shoggoths, Sim. que era uma forma de vida completamente acéfala, amorfa, que foi utilizada como escrava para a construção de coisas na Antártida. Que é uma coisa bem interessante. A Antártida é um ambiente isolado que ninguém pode voar. E o Lovecraft, ele meio que desde aquela época já era assim, ele deu uma explicação por quê. Porque a Antártida é um local isolado, porque tem uma raça alienígena poderosa adormecida lá. O que eu já vi uma série sobre isso também. Ó, esses Tipo uma aqui que são... gosma que sai lá e Sim. possui os Esses são os seres ancestrais, foram contra eles que eles lutaram. E é isso que eles encontram no Sim, Montanha no geral, sim. Quer dizer, não encontram nem isso, né? Eles encontram um pedaço só que desponta de onde... Na realidade, eles encontram um grande antigo, eles conseguem descongelar ele. Eu não lembro, Ele sabe? acorda, elimina o humano, porque nas Montanhas da Loucura ele é dividido em duas partes. A primeira expedição e a segunda expedição. A primeira expedição vai todo mundo de Vasco. Todo mundo morre, não sobra ninguém. Depois vem uma segunda expedição para entender o que aconteceu. E com isso eles encontram uma cidade ciclópica completamente alienígena e eles explorando encontram formas de vida completamente diferentes de pinguins fosforescentes e do nada eles encontram essa massa de carne amorfa
que supostamente Isso é um Shoggoth, né? tenha sido a matéria-prima para a criação dos primeiros humanos, que em alguns dos contos, se eu não me engano, é a Cidade Perdida, é aquela que se passa no deserto, o conto. Sei que eles vão encontrar com o povo serpente. O povo dos Wing, negócio assim. Que basicamente dá-se a entender que a humanidade foi criada, os seres humanos foram criados para servir uma raça alienígena. O problema é que, tinham 3 raças dentro do nosso planeta. E com isso houve uma guerra entre essas raças poderosas, elas se auto-eliminaram e os remanescentes ficaram, que foi a humanidade, com isso ela conseguiu florescer. E o problema é que é o quê? Tem muito cacique dentro desse planeta. Vai ter uma nova guerra entre essas entidades para assumir o controle do planeta de novo. Inclusive existe uma divisão que é a divisão atual, né? Que é a Abissal, os Meagles e os Ifianos, né? Itianos, como é que se prefere chamar? Que são, a divisão os mares são dos Abissais, a Antártida são dos Meagle, que são os fungos de... esqueci qual é o nome do lugar agora. Mas é tipo como se eles vivessem em Plutão. Eles são os insectoides e tal, que eles vêm de Plutão e tal. São uma espécie de fungo inseto, é bizarro. E os Avianos ficam responsáveis pela Austrália, né? Então essa foi a divisão. Lá tinha que ter, né? A Austrália, qualquer coisa lá te mata. Essa foi a divisão. E você falou até do povo serpente. O povo serpente é um povo que eles aparecem ainda um pouco bem nos primórdios da humanidade, né? Quando a humanidade ainda está aprendendo o que é o fogo. E aí, a maioria deles entrou num sono de hibernação, né? Por muito tempo. As cidades foram consumidas pelo tempo, né? Você perde várias dessas cidades. E aí, nesse culto, eu não lembro qual Fungos de Yugoth. Vou comentar aqui. Que Chebuchilho comentou. Fungos de Yugoth, outra cidade aqui, sem nome. São eles aqui, Cidade sem nome. Galera tá sabendo, hein? Rapaz, tem um monte de cultistas escondidos, meu amigo. vários cultistas isso aqui. aqui é uma releitura, né, deles, né? Antigamente eles tinham uma patona de caranguejo aqui na frente, né? Pra relembrar aquilo do Cthulhu. O rosto era uma espécie de uma flor aberta, cheia de... seria tendrils, né? Tipo assim, uma parte do corpo ali, que é uns tentáculos bem fininhos que... Bem realmente The Last of Us, né? É bem The Last of Us, porque é um inseto com um fungo. Agora, você acha que os criadores de The Last of Us se inspiraram no fungo mesmo, o Cordyceps? Sim. Mas você acha que eles nunca pensaram nisso? Com certeza, Principalmente, né? A estética do Lovecraft permeia nossa cultura pop moderna. Né? Sim. Você tava falando do medo do que tem na nossa mente. O próprio Bird Box brinca com isso, né? Sim. É Lovecraftiano. Inclusive, você enlouquece quando você vê. Tem vários, né? E é isso que aconteceria. Verdade. Isso que aconteceria se você visse qualquer coisa. Inclusive, o próprio Cthulhu, voltando aqui pra ele, né? Se você visse ele, a própria visão ia destruir a sua mente. Mas assim, a galera que investiga, que vai atrás dele, sabe disso? Não, eles só querem compreender, né? Tipo Não, eles assim. vão lá. Não, Você tem uma limitação da sua mente, né? Até porque ninguém passou por isso pra contar, né? Realmente. Normalmente quem sabe muito nas histórias, normalmente do Lovecraft, são os cultistas. Né? Ou a pessoa já enlouqueceu e já né, foi de racha pra cima, ou ele foi seduzido pela aquela verdade, né? Aquela verdade absoluta que suplanta o que a gente acredita. E normalmente os personagens dos contos Lovecraft é sempre aquele que, quando a gente tá vendo o filme, a gente fala assim, não desce aí não. Vai sozinho não, ouvi um barulho, não tá noite, irmão, não vai. Então, são esses os personagens, porque é isso. Eles são o pecado dos protagonistas. Porque é engraçado isso sobre o Lovecraft. A forma dele de escrever não privilegia muito aquele personagem memorável. Então você não vai lembrar muito bem o nome de algum investigador. Eles são totalmente genéricos. O Joe. A ameaça que é a estrela.
tem que ser assim, né? Como deveria. Isso, porque a grande parada dele é essa descrição dessa criatura horrível, dessa verdade horrível, dessa coisa que ao mesmo tempo é horrenda e ao mesmo tempo seduz. Sim. Né? Igual a mariposa indo em direção à luz, que vai morrer, né? Você sabe que ela vai morrer, só que ela não sabe. Só que tem alguma coisa atraindo ele. Então, toda a história dele, tanto o Caio mesmo falou, Nas Montanhas de Loucura, você tem, olha só, uma equipe morreu, outra de novo. Outra vai de novo. Então todas as histórias dele têm esse elemento da curiosidade. Então é o grande pecado dos protagonistas de Lovecraft, essa curiosidade quase que obsessiva. Né? Então é muito interessante. Citaram o modelo de Pickman, que também para mim é um dos pontos mais sinistros. É o meu conto favorito dele. É um dos meus, tá no top 5 para mim. O meu é Sombra sobre Innsmouth. Top Sombra 5. sobre isso. O favorito meu. E pra mim, assim, o favorito é a cor que caiu do espaço e a charneca maldita. A charneca maldita é um lugar sensacional, velho. A Cor Caiu no Espaço foi adaptado. Que é horrível. É muito ruim, eu vi, tipo assim, existia. Mas Eu gostei por conta do Nicolas Tem a Cage. cor. Acabou. Ou seja, já errou. já tem a cor. cor. É rosto. Já tá errado. Pois é. Enfim, aí Mas é engraçado, né? Que, tipo assim, na descrição do livro, ele muitas vezes menciona o lugar onde a cor caiu como a charneca crestada, né? Isso. E se você for procurar o que isso quer dizer que é uma coisa que teria um tom de algo que foi incendiado, né? Queimado e ficou ali. Então aquele cinza. Esse ponto que ficou na minha mente de Charneca Maldita é um livro antigo. Aham. Né? Mas na versão original, não vou lembrar o nome, mas é Blasted de alguma coisa. Tipo assim, foi um lugar que foi tipo, detonado. Isso. Né? Aí o tradutor lá não achou, botou Charneca Maldita. E esse nome ficou porque eu nunca tinha ouvido a palavra charneca na minha vida. Pois é. É um tipo de vegetação. É um tipo de vegetação. É muito comum em Portugal. saquei. Só que pra gente, aí eu fiquei, sabe quando grudou na minha mente? Charneca. Você vê, o nome gruda mais do que o nome dos protagonistas dessa história. Total, Charneca Maldita é um nome muito, muito da hora, E cara. aí, mas é engraçado, né? Que, tipo assim, dá a entender que é um lugar que foi queimado, né? Isso. Só que aí chega nesse filme, é tudo roxo, psicodélico, é uma Nada a ver parada. Mas misturam o original, né? nome com eles mufiam. Inclusive isso resolve uma pergunta que ela fez, né? Se não tem ninguém que sabe. Tem o árabe louco, né? Que foi um dos investigadores. Que foi um dos investigadores que chegou a conseguir compilar muita coisa. E aí que vem o Necronômico, né? Que é um livro que tem muita coisa, inclusive colocado em diversas histórias que não tem nada a ver com Lovecraft. Do nada, alguém fala, o Necronômico. Eu já vi isso realmente, É verdade. Do não nada. sabia da Não tem nada a ver, origem, mas. Sim, Então, é inspirado no Necronômico. eu esqueci o nome dele. É um nome árabe. Alguém lembra do Abdul chefe? Al-Zaried. Isso, obrigado. O final dele foi interessante. Ele literalmente foi despedaçado por uma coisa invisível no meio de um mercado árabe. Pois é. Do nada. Vrá! E o interessante do Necronômico é isso, que é tipo. Rosto derretido lançou aqui. Na minha tradução ficou charneca queimada. Viu? Cada um. Eu sou velho, gente, desculpa aí. A barba aqui, ó. A barba aqui. Quando eu li, também foi crestrada. Então. Eu acho que nesse livro aqui, se eu não me engano, ele tá crestada. Realmente. Porque realmente é pra dar a intenção que tá tudo mais ou menos naquela. Quando você queima a coisa, ela fica aquela coisa ainda intacta, só que cinza, né? Se você tocar ela. É por isso que a cor, quem não leu, né? A cor que caiu do espaço é uma cor que veio do espaço. Não tem definição, você não consegue explicar. E ela vai tirando a cor e deixando tudo quebradiço. Então ela não está necessariamente queimada. Ela vai devorando. Ela vai tirando. E tá mutando também, Isso, vai o ambiente. mutando, né? Cara, essas contas leiam, gente. Que você Incrível, é incrível. Al-Azif é o nome do... Isso, valeu, gente. Esse conto ele tem um problema pra mim, só um, que é quando eles levam o invólucro da coisa, né, que veio, você tem uma narração do que eles conseguiram ver nos laboratórios. Sim. E tipo assim, nenhum personagem que tá na história estava naquele laboratório. Mas a gente tem essa informação vem pra gente. Eu acho que essa informação não precisava existir. Porque, tipo assim, tira um pouco do estilo dele, que é meio documental, né? Que é do Lovecraft, e parte um pouquinho pra uma roubadinha. Tipo assim, aquela cena. Vou mostrar aqui, ó. Olha o que eles descobriram. E aí volta pra gente. Então, tipo assim.
É uma pequena roubadinha nessa história. Nessa história. Nas Montanhas da Loucura, ele é bem interessante. É justamente essa primeira parte que ele tentou simular um documento naturalista, que seria um documento incrível de isso. investigador ou um cientista da natureza. Ele escreve até lista de equipamento. Ele emula isso de forma perfeita, para já no segundo entrar como uma narrativa comum. Ele fala quanto ele tem. Eles falam que eles têm uns aviões que eles podem montar, eles falam quanto que tem de equipamento, tudo. Eles listam tudo. Parece um documento. Parece que você encontrou um documento. Quando você lê Júlio Verne, por exemplo, aquela viagem ao centro da Terra. Não, do mundo, em volta do mundo. Volta ao mundo de 80 Volta ao mundo dias. de 80 dias. Cara, ele cita a metragem da corda que o maluco tá usando pro balão e tal. Então, muito essa história, isso. assim, você pode ter um pouco de dificuldade para ler ela, porque Muito descritiva. você tem que imaginar como se você estivesse vendo um found footage, né? Sim. Só que você encontrou aquele documento perdido e ele chegou nas suas mãos e agora você está entendendo como foi tudo aquilo até chegar ali. Isso é, tipo assim, cara. são conceitos maravilhosos. A Danusa Rangel comentou aqui, como no filme Não Olhe também. E ó, gente, Não questionamento. Qual é esse? É não me lembro. um último do Jordan Peele. Que tem uns anjos muito doidos. Anjo, tipo o anjo da descrição bíblica, daqueles anjos muito loucos. Chato, que tem uma boca embaixo. Aí depois ele vira tipo uma toalha de mesa voadora. Sim. Tá ligado qual é? Não, o filme é bom. Infelizmente, Não é um assisti terrorzão, não. Não, Eu é mais considero místico, aquilo. assim, né? Não, ele tá mais pra uma ficção científica, que ali deixou bem claro que aquilo ali é uma forma de vida que existe no nosso mundo, mas só que ninguém nunca tinha se atentado. Porque Isso ela é dá muito discreta. muito discreto. Discreto fora do meio, ele é. Exato. Que é até inspirado em algumas lendas do famoso povo dos céus. Eu acho que na região do Himalaia que cita criaturas aladas que vivem nas nuvens, que vêm à Terra para se alimentar e retornam. Muito massa. Sinistro, né? É bom pra gente hoje à noite pensar sobre isso, né? Na hora de deitar. O nosso mundo é mais estranho que a gente Com imagina. certeza. Galera, faltam apenas 8 minutos e a gente não pode deixar de falar sobre RPG. Tem até um questionamento que... Como vocês consideram Ordem Paranormal horror cósmico? Lançou aqui o questionamento. Roxo da Rede Cara, Cabeça. você jogou bem mais que eu. Eu narrei Ordem. Ordem ele tá mais virado para World Fiction do que terror cósmico. Terror cósmico você vai lidar com entidades que literalmente, se você cruzar o caminho delas, vão te esmagar. Você é totalmente irrelevante para a existência. No Ordem Paranormal você ainda consegue revidar. Entendi. Você consegue literalmente revidar, você fazendo investigação, porque o Ordem lida com a criação de coisas criadas através da energia mental da humanidade. O medo do Slenderman acaba criando o Slenderman. Então, com isso, ele se torna uma entidade. Essa é a Então, premissa bem inicial deles lá no comecinho, né? sim, Naqueles então 3 você episódios. consegue fazer. Sendo que no próprio Ordem também você consegue ver alguns anexos de até fãs do Cthulhu, Sim. do Cthulhu Mitos mesmo no sistema. Mas só que aí é uma adaptação mesmo, porque pela lore principal do Ordem, ele está mais virado para um World Fiction. Algo bem semelhante, Fundação SCP, Backrooms, até um jogo mais recente é Control. E, por sinal, uma obra-prima dos games, Alan Wake 2 e Alan Não Wake. joguei ainda. Eu já escutei falar muito bem desse jogo, mas eu ainda não Dois eu quero degustei. jogar, dois eu quero jogar. Mas ele tá bem, É uma obra-prima. Não, ele tá bem mais no Pulp, né? O Ordem Paranormal, né? O Pulp é, se você quiser uma referência do que é a Múmia. De Sim. 1999, né? Que é o... muito bom. Brandon Fraser, então... Filmaço. É aquilo, você encontra uma entidade... A entidade é Desce muito mais porrada forte que na você. entidade. É isso aí, cara. E uma hora você consegue dar porrada na entidade. É isso. O Ordem Paranormal tá bem mais... Nessa linha. Bem mais aqui. O Cthulhu tá bem mais na linha de tipo assim...
olha a entidade. Pronto, acabou. Você não fez mais nada. Pra mim, essa foi uma grande contribuição do Call of Cthulhu, porque o Call of Cthulhu é muito antigo. Acho que ele é de 78, Cara, 71. o livro? O sistema em si. O jogo. Né? O jogo em si. E ele vem num momento que, assim, nos primórdios do RPG, enquanto tudo era aventura fantástica. Você era um herói. É de tudo espada, D&D. Só D&D. fortão, usando bola de fogo. E aí ele vem com uma proposta totalmente diferente. Você, basicamente, um jogo de Call of Cthulhu, você vê quanto tempo você não morre. Aquele personagem, o personagem é quase que irrelevante. Porque às vezes uma aventura, você vai ter 5, 6 personagens, porque o que é importante é descobrir a verdade, não importa como. Né? E isso remete muito aos livros do Lovecraft, né? Eu tô procurando aqui a data. Acho que é mais por aí, entre 78 e 81. Não vai encontrar, infelizmente. E ele traz essa abordagem, você não é o herói, você não é o Referência nas fortão. Montanhas da Loucura. Então lá você, tipo assim, no RPG, você vai fazendo sua investigação lá, mas você nunca vai confrontar ele. Isso, assim, você tem Você pode enlouquecer antes, ter uns lances desses, né? Você tem umas versões, assim, de aventuras, que são as aventuras mais cookies, que a gente pode falar, né? Você ainda pode pegar uma 12 e dar um tiro, mas assim, só vai evitar o inevitável. Sim. Que é o mundo acabar, graças a essas criaturas muito doidas. Pois é, se você encontrar uma criatura, um abissal, é muito mais ok. Agora, um deus exterior, esqueça, não existe maneira de você sair disso. Inclusive, ele não vai nem se incomodar com a sua existência. Pô, a gente, por exemplo, Mas você vai... uma formiga aqui agora, você vai... Você faz assim, né? Então passou ali, né? Eles com a gente assim, mano, tá bom, não comer a mesa aqui. Pois é isso, é exatamente isso. Então que eles sejam, isso também é muito interessante, assim, saindo do RPG, mas voltando pro RPG ao mesmo tempo, eles não são bons ou maus. Eles Não. são indiferentes. Eles são indiferentes. Eles têm mais o que Eles fazer. têm mais o que fazer, a gente é só isso, cacaneca, né? Eles vão usar a gente, quando precisar de jogar comprar outra. Mas não quer ninguém perturbando também, se você for lá perturbar É eles. igual isso, né? Você, pô, do lado do formigueiro na sua casa, você mete o inseticida ali e acabou. Tem poucos deuses assim que brincam com a humanidade, né? Tipo Nyarlathotep. Não, Nyarlathotep esse gosta esse é miserável. Esse é um deus que ele gosta de interagir, ele gosta de vir na forma humana. E ele faz gosta o quê? Qual é o estilo dele? Então, esse que é a parada. O Nyarlathotep, ele é conhecido como o deus dos 999 rostos, 999 nomes. Ele é um deus que ele é um deus muito poli. Como que posso dizer? Ele se divide em tantas formas que ele tem avatares. Diversos avatares. E muitos dos avatares de Nyarlathotep estão tão desprendidos dele que eles nem sabem que são avatares. Eles são outros deuses. Aí você fala assim, peraí, mas esse deus é Nyarlathotep ou não é? É e não é. São a mesma coisa e são duas coisas diferentes. Então, e ele gosta de vir, ele se divide em vários e cada coisa dele representa um aspecto diferente. Então você tem vários. Você tem a besta, né, que é uma esfinge gigante, o rosto é um infinito pro espaço. Você tem a forma humana, que normalmente é um homem negro, né, de chapéu, vestindo as roupas de 1920. Você tem a mulher gorda, que é uma entidade com os braços de tentáculo, um chapéu chinês e uma fita no meio, obesa, cheia de tentáculo e foice. É uma coisa completamente louca. E Nyarlathotep é o transformista dos deuses, né? Ele vira qualquer coisa, assim. Um mensageiro, inclusive. Ele só vai ali pra dar o recadinho, então, tô trazendo caos, valeu. É, maneiro. Eu Pois gostei é, do um dos visual nomes dele é dele, esse, né? O caos rastejante. Agora sim, todo mundo gosta de um belo caos, né? Ainda mais se é no RPG. E, pô, acho que a gente poderia falar aqui rapidamente, falta 2 minutinhos, mas assim, se alguém aqui gostou, quiser jogar RPG, o que a pessoa pode fazer? Onde que a pessoa pode brotar? Porque está rolando um sábado aí, né? Tá. Falando nisso, né? Pois é, agora sábado agora mesmo, é dia 14, eu tô maluco, porque eu já perdi muita sanidade. Porque é sexta 13, então. Isso Então aí tá bem então marcado. é isso. E eu mesmo vou estar narrando com o Cthulhu lá. Olha aí, Então, ótima oportunidade. Quem quiser chegar 2 horas no Museu de Campos, pode vir pra gente brincar um pouquinho, vocês saírem um pouquinho sem sanidade, aprender um pouquinho mais de Lovecraft. E tem que chegar cedo, né? Tem. Porque a galera fica insana por vezes lá, né? É uma loucura.
Então fica aí a dica para vocês que estão interessados em adentrar mais as investigações, né, do desconhecido, mas vá por sua conta e risco, né? Muito importante. Gente, foi um prazer receber vocês aqui hoje. Foi maneiro demais. Como eu falei, eu conhecia até o Cthulhu, né, mas não tinha intimidade. Mas agora eu me sinto íntima dele. Sinto que, né, pode acontecer uma catástrofe a qualquer momento e eu saberei o motivo disso tudo. Foi maravilhoso. Espero receber vocês novamente. É a sua terceira vez, né? A primeira de vocês. Porém, Posso pedir música. porém, é assim, quando o pacto é selado, não há como voltar atrás aqui, assim. Então haverão mais vezes mais papos sobre seres místicos aqui e sombrios. E quero agradecer você também que está nos acompanhando, né? Que participou aqui nos comentários, falando sobre o estilo pessoal aqui do nosso querido Chuchulo. Foi maravilhoso. Esse esquenta para sexta-feira 13. O Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite, para saber o próximo tema. Me segue no Instagram, @JuliaRu, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.